sou Luciano Andrade. Agora a gente vai fazer uma aula de alongamento aqui por frio, um alongamento mais dinâmico, mais movimentado, para você não ficar parado nesses dias mais frios aí na sua casa, beleza? Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de curtir o vídeo, isso é muito importante pra gente, e se possível deixar um comentário aí sobre o que você achou da aula, beleza? Bora lá? Bora alongar? Bora para a nossa aula de alongamento? Como hoje está friozinho, então a gente vai fazer um alongamento dinâmico, tá? Alongamento com movimentos. Primeiro, ó, virando o quadril, bem grande, tá? Você vai fazer 10 vezes para um lado, 10 vezes para o outro. Isso aí. Agora, dá um passinho na frente, puxa a perna e foca, tá? Vai alternando. Isso, ó. Segura bem lá e fica. Agora, ó. Segura lá, parou. Mantém a posição. Isso, volta e inverte. Outro lado. Isso, voltou. Agora, passa o braço, vai fazer uma rotaçãozinha para trás aqui, ó. Bem curtinha. Como se você quisesse encostar na parede, levar a mão lá longe. Procura sempre alongar o movimento. Isso, agora para frente, mesma coisa. Agora junta o braço aqui, ó. Pescoço para um lado, pescoço para o outro. Nove, 10. Para cima, para baixo. Nove, 10. Tá? Agora eu falei isso aqui, ó. Mão o máximo que eu puder lá atrás e o outro, ó. Dá 2 movimentos e troca. 2, troca. 1, 2, troca. 1, 2, troca. 1, 2, troca. Isso. Agora, 1, 2, fecha. 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 Beleza? Agora, ó, vou alongar para um lado, alongar para o outro. Isso, ó. Estica bem lá. Movimento lateral. Então, alongamento dinâmico é a gente alongar fazendo movimentos, né? Para aquecer um pouco mais a musculatura. Nesse friozinho a gente fazer o alongamento estático, parado, é meio difícil, né? Que tá fazendo. Isso. Agora, ó, eu vou ajoelhar, tá? Pé lá atrás do calcanhar. Vou levar o meu corpo lá para frente. Volto. Estico lá atrás. Desço lá na frente. Volto. Estico lá atrás. 2. Volto. 3. 4. 5. Aí, inverte. Vai lá. Desce lá na frente. Volta. 1. 2. Joga bem lá atrás. 3. 4. E 5. Aí. Agora, a posição que eu estou aqui, eu vou, ó, perna ajoelhada, tá? Ponta do pé para fora aqui. Pé para fora lá. Vou fazer o movimento aqui, ó. Mão no quadril. E vou descer para o lado contrário. E volto.
desce, conta até 3 e volta. 3, volta. 4 e 5. Aí inverte, ó, dobra o joelho, estica o outro, pé para fora aqui, ó, lateral, tá? Mão no quadril, vai lá. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Isso. Vou sentar agora, ó, no meu calcanhar, vou ficar mais de lado aqui. Ó, vou alongar a musculatura do peito do pé aqui, ó. Então vou subir e voltar. Voltar para trás. Subir, descer, para trás. Isso. Aí, posição de 4 apoios agora, tá? Eu vou trazer, ó, mão aqui para esse lado, para vocês visualizarem. Mão na orelha, vou levar lá na minha mão, ó, e volto lá pro lado, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou? Ah, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9, e 10. É isso aí. Tá? Agora, ó, deixa eu fazer aqui uma progressão, tá? 4 apoios, eu vou primeiro esticar lá, né? Tento deixar meu cocar, se te alongar atrás da coxa, tá? Eu vim nessa atrás aqui, que eu vou ter que descer para frente. Agora aqui, eu vou descer, cheguei embaixo, estico lá em cima. Desci, aí eu volto. 3, 4, 5. Desce, sobe. 1, 2, 3, 4, 5. Desce, ó. Volta. 1, 2, 3, 4, 5. Desce. 1, 2, 3, 4, 5. Desceu. Volta para trás. 1, 2, 3, 4, 5. E sobe. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Aproveita que a gente está no chão. A gente vai fazer rotação aqui, ó. Vai levar a perna lá atrás. Ó, esse braço tenta deixar no chão, tá? Ó, 1, volta. Aí o outro lado. Segura 2 segundos. Segura 2 segundos e volta. Isso. Ótimo. Agora, ó, perna lá na frente. Pegar a perna lá atrás, tá? Então eu vou descer, ó. Vou descer no máximo que eu conseguir. Opa.
Não tem nada. E traz a perna aqui mais perto do bumbum ali, ó. Isso, voltou. Outro lado. Isso, mantém a postura. Aí, aproveita, já senta ali no seu colchonete, perna afastada. Quando eu faço esse movimento, ó, meu joelho fica embaixo do tênis aqui, ó, não é pra ficar em cima não, tá? Ficar embaixo, ó, esse movimento. Então, vamos fazer para um lado, fazer para o outro. Isso, trabalhar a rotação do quadril. Muito importante aí ter mobilidade também no quadril. Aí, beleza. Agora a gente vai ficar na mesma posição, ó, tá? Só que agora eu vou tirar minhas mãos, tá? Quem conseguir. Ó, eu vou fazer o mesmo movimento. O importante é deixar manter os pés no mesmo lugar, tá? Ó. O pé não pode sair do lugar que tá. Isso, ó. Tá? Se tem dificuldade, pode fazer com a mão aqui atrás, tá? Mas tenta apoiar um pouquinho, só para auxiliar mesmo. Isso. Aí, beleza. Voltou lá? Agora, pega a mão e volta. Pega e volta. Sentiu doer? Aí voltando. Vai cada vez forçando um pouquinho mais, tá? Isso. 10. Afasta a perna aí o máximo que você conseguir. Corta aqui, ó, mesma coisa. E volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, pegou a mão lá no pé, vou trazer a mão aqui, ó. Toca no pé, volta. Outro lado. Isso. Agora, ó, vou fazer isso aqui, ó. Como se eu tentasse tirar o outro bumbum da thumb aqui, perna mais aberta. Eu vou fazer para um lado e para o outro, ó. Agora, ó, para frente e para trás. E volta. O movimento, ó, aqui no quadril, tá? É bem curtinho, né? Talvez vocês vejam só minha perna se movimentando, mas eu estou jogando meu quadril para frente e para trás. Para frente e para trás, aqui, ó. A lombar, esse movimento. Isso. Cruza a perna na frente. Aí vou descer lá na frente onde eu conseguir. Isso, vamos dar uma aquecida no pulso. Faz um movimento de rotação. De um lado, para o outro. Para a gente alongar um pouquinho essa parte aqui do antebraço também, tá? Isso. Como que eu vou fazer? Vou ficar de joelhos de novo. Vou virar minha mão ao contrário aqui, ó. Tá vendo? Dedos para trás, né? Então eu estou aqui, ó, de 4 apoios. Então eu vou tentar sentar no meu calcanhar, tá vendo? Cada um vai na quantidade, aí eu consegue. A gente alongar bem essa região aqui do antebraço. Segura lá, lá.
volta devagarzinho. Agora eu vou fazer, ó, a mesma coisa. Vou pôr as costas da minha mão no tatame. Abrir a mão e vou tentar sentar lá no calcanhar, tá? Esse aqui vai um pouco menos ainda. Pelo menos o meu. Isso, segura lá. Aí, voltou. Agora, ó, senta lá no calcanhar. O que você vai fazer, ó? O braço aqui você vai esticar, o outro você vai passar por baixo. Palma da mão sempre para baixo, tá? Eu vou esticar lá na frente, ó, onde eu conseguir chegar. E permanece na posição lá. Isso, voltou. Inverte, ó, mão na frente, esse aqui passa por baixo. Puxo lá e desço. Aí, beleza, galera? Então, essa foi a parte do alongamento, tá? Eu vou deixar 3 exercícios para vocês fazerem agora, isometria. Aí cada um pode fazer a quantidade aí que suportar, tá? Como que é o primeiro? Ponte aqui, ó. Eu vou subir, tirar uma perna e segurar lá, tá? Vou lá, vai ficar tanto que você aguentar. Fez com a esquerda, depois na hora que for fazer a direita, procura ficar no mesmo tempo, tá? Se você ficou lá 1 minuto com a perna esquerda, fica 1 minuto com a perna direita. Uma vez só uma repetição. O próximo exercício vai ser um agachamento isométrico aqui, ó. Você vai descer o máximo que você conseguir e permanecer na posição A, tá? E o último exercício, que é a prancha na palma da mão aqui, ó. Só isso aqui. Ficou lá o máximo de tempo que você conseguir. Beleza? Então esse treino aí vai melhorar a sua flexibilidade, tá? Vai dar uma aquecida no corpo, o corpo vai ficar melhor para o seu dia a dia. Alongamento sempre é bom, tá? Esse treino você pode fazer um dia sim, um dia não, pode alternar, tá? Fora do horário do seu de treino, você pode estar fazendo ele e colher os resultados aí de uma musculatura com uma amplitude melhor, uma flexibilidade melhor. Beleza? Até o próximo vídeo. E não se esqueçam aí, você que não segue o nosso canal, de curtir aqui e seguir o nosso canal. Beleza? Um abraço.